E aí, gente, tudo bem? Vocês estão aqui no Super 8, eu sou o Pedro Renault, seu amigo virtual, e a gente vai falar hoje sobre o trailer que foi lançado há algumas semanas na E3 2017 do God of War, porque é um jogo que todo mundo está esperando, eu também estou esperando, e tem muita teoria sendo criada na internet sobre esse jogo, tem muita teoria sendo criada, tem muita coisa que já está sendo descoberta, mas eis que surge um grande mistério: como Kratos saiu da cultura, da mitologia grega e foi parar na cultura nórdica, já interagindo com a mitologia nórdica. Bom, eu, como historiador, eu tenho que tentar contextualizar esse processo todo para trazer para vocês. Afinal de contas, é um jogo, é uma fantasia de fato, mas com certeza os produtores do jogo eles estão sempre muito empenhados para não cometer erros cronológicos e, a partir disso, pensando que existe um estudo em cima desse jogo, a gente tenta criar uma teoria. Na verdade, a gente não tenta criar uma teoria, a gente tenta colocar na real o que é a cultura grega, tentar depois colocar a cultura nórdica e encaixar, fazer uma relação entre as duas. Não é muito fácil, mas por isso é importante a contextualização. E a gente começa falando que não dá pra gente definir certamente qual que é o período em que o Kratos viveu, qual que é o período que se passa o jogo God of War, todos os jogos, os 3 primeiros jogos, os 2 primeiros de PlayStation 2, depois de PlayStation 3, o terceiro, e os do PSP, mas a gente consegue mesmo, mais ou menos chegar a uma conclusão que o Kratos ele viveu talvez ali o final do período clássico, justamente que é o período que vai do século 4 ao século 3 depois, antes de Cristo, na verdade. E por que a gente chegou a essa conclusão? Porque é nesse período que as contradições entre as cidades-estado Atenas e Esparta são mais evidenciadas, principalmente porque Esparta é uma cidade militarizada, né? E a gente está falando de um jogo que se chama nada mais nada menos do que God of War. Mas aí a gente quer saber o seguinte: tudo bem, o período clássico da Grécia Antiga, o que tem a ver? Por que a gente chega a essa conclusão e por que isso é importante para esse vídeo, para a gente entender como Kratos foi parar na cultura nórdica? Principalmente por conta do trailer da E3, que vai mostrar o Kratos entrando numa sala. Uma das problemáticas, uma das coisas que vem causando maior estardalhaço, vem mostrando que o Kratos entra numa sala e ele se depara com um vaso grego, um vaso da cultura grega, onde ele está retratado naquele vaso e ele está segurando ali as suas Blades of Chaos, né? Então, as lâminas de Kratos, e elas estão em vermelho, vocês vão entender por que isso é importante. Certamente, a gente entende que esse período clássico, principalmente na cerâmica, esses vasos gregos, eles têm... O período da Grécia Antiga é um período muito longo, tá? E os vasos gregos, eles são característicos, principalmente no período clássico, com a presença, principalmente, de preto, do marrom, e o vermelho ele surge muito no período clássico. E é nesse momento que a gente consegue enxergar ali naquele vaso o Kratos segurando as suas lâminas, né? Então as suas Blade of Chaos, né? As suas correntes, ou como vocês quiserem chamar, ele está segurando e elas estão avermelhadas. Então você pode perceber ali que ele está no período clássico. A gente também pode chegar a uma conclusão de que o Kratos ele está vivendo o final do período clássico, já entrando no período que a gente vai conhecer como o período helenístico. E isso é muito importante, é isso que vai tentar nos dar a resposta de que como Kratos saiu do mundo grego e foi parar no mundo nórdico. Para quem quiser saber, o mundo helenístico é o período onde o mundo clássico decai, justamente as cidades-estados elas perdem muito poder, e o período helenístico é marcado pela invasão dos macedônicos na Grécia Antiga, com a formação ali do Império Macedônico e a presença de um grande imperador chamado Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, tá? E esse período, justamente por conta das guerras e da Grécia ser dominada por Alexandre o Grande, e depois ela vai até entrar em crise e a gente vai ter a ascensão do Império Romano, esse é um período de muitas trocas culturais e comerciais, econômicas, comerciais, culturais, entre o povo da Grécia e outros povos. Não significa que isso não tinha antes, mas agora isso aí é muito mais pesado, isso é muito mais recorrente, ok? E justamente a gente entende que quando os macedônicos eles acabam invadindo a Grécia Antiga e terminando com o período clássico, entrando nesse período que a gente está falando agora, que é helenístico, Esparta foi a grande defensora das cidades-estados gregas. E Esparta justamente porque era uma cidade focada no militarismo. Então a gente consegue talvez chegar em uma certa conclusão, essa teoria muito importante, de que como Esparta
todas as cidades gregas estavam começando a ser invadidas por o Império Macedônico nesse período helenístico. Esse período, Esparta entrou de cabeça, encabeçou as guerras contra os macedônicos e acabou perdendo, foi invadida lá pelos macedônicos. Então, uma das teorias que talvez seja muito importante é que o Kratos, ele foi um desses soldados espartanos que lutou contra a invasão dos macedônicos. Então, está aí a nossa teoria, anotem bem aí. Kratos pode estar sendo exilado da Grécia Antiga. É isso mesmo, vocês não estão escutando errado, porque você fala assim, mas Kratos corre? Mas na história real, se a gente for levar em consideração isso, na história real da Grécia Antiga, as cidades-estados foram invadidas pelos macedônicos, a Grécia continuou, mas saindo desse período clássico, entrando no período helenístico. E pode ser muito provável que Kratos esteja começando a sua vida do zero. Isso a gente praticamente tem certeza que ele está começando do zero, pelos trailers a gente começa a entender isso. Então ele pode estar se autoexilando, fugindo das guerras, justamente porque a sua sociedade perdeu uma guerra importante para os macedônicos. E o vaso, justamente por conta desse período, pode ser porque o Kratos ele esteja justamente na transição dos períodos. Ele viveu o período clássico e depois ele passou para o período helenístico e acabou se exilando. E certamente por conta dessas trocas comerciais, alguns artefatos eles podem parar em outras culturas, sim, como foi o caso do vaso. E o Kratos chega lá e descobre que de fato já conheciam sobre ele. Essa é a impressão, pelo menos, que me passou no trailer, justamente porque ele era o famoso poderoso aí, o ser humano que saiu derrubando, destruindo deuses. Mas aí ele era conhecido já por outras sociedades, ele talvez não tivesse essa concepção, talvez ele nem soubesse disso, fosse uma surpresa para ele. E quando ele se exila, né, justamente para fugir ali dos macedônicos que tinham derrotado os espartanos, ele se depara com um vaso com outras características da cultura nórdica, fala, nossa, eu era conhecido aqui, hein? Então, tá aí uma teoria fundamentada em fatos que aconteceram de fato, porque a gente sabe justamente que todo preparo que se faz para o God of War é embasado muito na história, através da mitologia, mas através da história dos fatos reais. Então, a gente tá apostando aqui nessa teoria. E você, o que você acha? O que você acha dessa teoria? Você concorda comigo? Você acha que é uma teoria plausível? Porque se a gente for pensar nos fatos reais, talvez seja um caminho mais seguro para se caminhar. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer que eu traga mais aqui pro canal, é só deixar aí nos comentários. Não deixe de se inscrever, me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!